Olá, galera! Sou o professor Heitor Victor, de língua portuguesa, e a gente vai falar hoje de um assunto da gramática que é bem tranquilinho, bem mamão com açúcar, que é sujeito. Vamos falar o que é sujeito e quais são os tipos de sujeito que você pode encontrar aí nas orações. Beleza? Tenho certeza que se você vier comigo, você vai entender isso com muita facilidade. Basta método, atenção, organização do conhecimento, que tudo vai dar certo. Vamos nessa. A definição de sujeito é uma coisa bem tranquila da gente entender, porque o sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda. Como assim? Então, o verbo vai concordar em número e pessoa com um termo que a gente vai dar nome de sujeito. Esse termo pode ter um ou mais vocábulos, né? Na verdade, pode ter até vários vocábulos. O que importa é você vai ter sempre o verbo concordando especificamente com ele, seja na voz passiva, voz ativa ou voz reflexiva. Eu tenho certeza que você vai encontrar algumas outras definições em outros livros e gramáticas e tudo mais. Só que são definições que complicam demais o nosso problema, porque muita gente diz que é o termo que pratica a ação verbal, mas se estiver na voz passiva ele vai sofrer a ação e não praticar. Portanto, é melhor essa definição mais genérica, mas que é facilmente compreensível. Para essa fase dos nossos estudos, eu acho que ela já basta. Beleza? Então, é o termo com o qual o verbo concorda. Vamos continuar. Vamos ver um exemplo, na verdade. Temos aí a seguinte oração, né? As joias da coroa enfeitiçaram os visitantes. Galera, o verbo aí é enfeitiçaram. Quem enfeitiçou, né? Com quem esse verbo aí concorda? Por que ele está no plural? Por que ele está na terceira pessoa? Porque ele se refere especificamente às joias da coroa. Tranquilo, tão tranquilo como isso aí. Então, o sujeito é tudo isso que está sublinhado, que está aí em destaque. Veja bem, fosse uma oração na voz passiva, você teria as joias da coroa foram roubadas do museu. Você continua tendo as joias da coroa como sujeito da locução verbal foram roubadas, voz passiva. As joias da coroa sofrem a ação nesse caso, mas são sujeito por quê? Porque é com esse termo que o verbo concorda. Só que se você parar para analisar, você vai ver que, na verdade, você tem aí um substantivo, que é joias, no plural, e alguns termos que o circundam, né? Você tem as, artigo, da, preposição, mais artigo a, e coroa. Esses termos eles estão aí determinando o substantivo joias. Isso diz alguma coisa para a gente. Isso mostra que dentro do sujeito você tem um elemento que é mais importante que os outros. Ele tem um efeito nuclear. A gente chama esse cara de núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito, portanto, é esse termo específico aí de valor substantivo com o qual o sujeito concorda. Você deve estranhar essa expressão, né, valor substantivo. É porque a gente está falando aqui ou do substantivo propriamente dito, ou de alguma outra palavrinha que substitua esse substantivo. Pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser essas duas aí, são as que mais vão aparecer. E mantendo aí o mesmo exemplo da oração anterior, a gente tem as joias da coroa enfeitiçaram os visitantes. Se o sujeito era as joias da coroa, o núcleo do sujeito será joias, ok? Porque é o substantivo, ou poderia ser uma palavra substantiva, como pronome pessoal, elas, né? Elas enfeitiçaram os visitantes, elas têm aí também o papel de núcleo. Vale salientar que nem sempre você vai ter apenas um núcleo no sujeito de uma oração. Você pode ter vários núcleos. Por quê? Você pode simplesmente estar enumerando diversos substantivos ou palavras substantivas com as quais o verbo concorda. Então, mesmo que você tenha vários núcleos, ainda assim será essa palavrinha com quem o verbo concorda. Tanto que o verbo vai até para o plural, quando você enumera núcleos no singular, ok? Mas é substantivo ou palavra de valor substantivo, portanto, nenhum outro determinante vai poder ser núcleo. Beleza, galera? Contudo, nem sempre o sujeito aparece aí na tua oração. Você pode ter casos em que existe um sujeito, só que ele não está
explícito na oração. Por isso a gente pode dizer que os sujeitos se agrupam em duas categorias, né? Você tem os sujeitos explícitos, aqueles que aparecem na sua oração, e os implícitos, aqueles que não aparecem, mesmo a gente sabendo que eles existem de alguma forma. E é por isso que a gente vai falar de tipos de sujeito, porque você vai ter alguns tipos de sujeito explícito e alguns tipos de sujeitos implícitos. E saber identificá-los é crucial para essa parte aí do conteúdo, essa parte da matéria de sintaxe. Vamos dar uma olhada com exemplos, então, em quais sujeitos são explícitos e em quais são implícitos.